Imagine descobrir que arrependimento não tem nada a ver com culpa. E se eu te dissesse que, segundo Neville Goddard, arrepender-se significa mudar completamente sua realidade através da imaginação? A maioria das pessoas lê a frase da Bíblia: arrependei-vos e crede no Evangelho. E pensa que se trata de moral, religião ou culpa. Mas essa interpretação pode estar completamente errada. Baseando-se no Evangelho de Marcos, Neville revela algo chocante. Arrepender-se é simplesmente mudar de estado de consciência. Ou seja, abandonar mentalmente a realidade que você não quer. E assumir interiormente aquilo que deseja viver. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado de segunda tristeza Neville Goddard. Por que a vida parece um ciclo repetitivo? Como usar a imaginação para mudar sua realidade? E o profundo mistério espiritual por trás da frase: o tempo está cumprido. Prepare-se. Porque essa explicação pode mudar completamente a maneira como você vê sua vida. O tema desta noite é arrependam-se e creiam no Evangelho. Ao lerem essas palavras, vocês se perguntam, do que se trata? Essas são as primeiras palavras proferidas pela figura central de toda a Bíblia, Jesus Cristo. Este é o Evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos. Vocês o leem no primeiro capítulo, versículo 15, e arrependam-se. Então ele nos diz: o tempo está cumprido, arrependam-se e creiam no Evangelho. Que tempo é esse que está se cumprindo? O tempo está se cumprindo significa simplesmente o tempo previsto pelos profetas, o tempo determinado na presciência de Deus. Pois ele disse: a visão tem a sua hora determinada, amadurecerá, florescerá. Se demorar, espere, pois é certa e não se atrasará. Portanto, o tempo está cumprido, chegou o tempo da eclosão. Não diz que, se você e eu nos arrependermos, de alguma forma ajudaremos nessa passagem. Mas, ao se arrepender, o homem não coopera de forma alguma com Deus para que ele entre. Então, tu és Deus. Então, tu és quer nos arrependamos ou não. E assim, a porta está aberta para todos entrarem, não por causa do arrependimento. A porta está aberta e, quando o tempo se cumpre para o indivíduo, então ele entra, independentemente de ter se arrependido ou não nesse intervalo. No entanto, somos convidados ao arrependimento. Por quê? Porque a história divina é culminante, a história humana é cíclica. E assim, você pode esperar sem arrependimento por todo o ciclo, depois se mover e sofrer além dos sonhos mais ousados do homem. No final, quando tudo culmina, então você entra. Mas por que sofrer tanto? E então, ele nos chama ao arrependimento. Arrepender-se significa afastar-se e voltar-se para. É como orar. É uma arte. Eu me afasto daquilo que não quero neste mundo e me volto para aquilo que quero neste mundo. Ao me voltar para isso, estou me arrependendo. Arrepender-se significa uma mudança radical de atitude em relação à vida. Mas não apenas me afastar disso, mas voltar-me para aquilo que quero em lugar daquilo que estou apresentando neste mundo. Aqui encontramos essas 4 afirmações. O tempo se cumpriu, já aconteceu, e a primeira barreira foi rompida, e todos estão passando pela porta aberta, que leva a uma nova ordem chamada Reino de Deus. Portanto, o tempo se cumpriu e o Reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho, creiam nas boas novas da salvação, é isso que realmente significa. Ouçam a história da salvação e creiam nela, pois cada palavra é verdadeira. Esta noite, vamos enfatizar o arrependimento, mas não posso deixar o púlpito sem lhes dizer que ele já chegou e cada palavra é verdadeira. Nos foi dito: há alguns aqui presentes que não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. E muitos estudiosos zombaram dessas palavras. Não há registro de que eles tenham visto o reino de Deus, e ainda assim lhes foi dito que não provariam a morte antes de verem o reino de Deus. Estou aqui como testemunha da verdade dessa afirmação. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, lemos que ele está oferecendo um banquete messiânico.
Saiam pelas estradas e pelos caminhos, e tragam primeiro os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Quando ele disse isso, o servo respondeu: O que você ordenou já foi feito, e ainda há lugar. Vá agora aos caminhos e mande todos entrarem. Mas somente estes 4 o seguiram: o cego, o pobre, o aleijado e o coxo. Tragam-nos para dentro. E todos estão sentados, aguardando a chegada do anfitrião, que era o Messias. De repente, ele apareceu e os restaurou completamente. Esse é o banquete. Eles não se empanturram, como nós faríamos neste nível, eles são completamente restaurados. Os cegos começaram a ver. Bem, se você acha que não desempenhou esses papéis, permita-me dizer-lhe que você não vai desempenhá-los, você já os está desempenhando. Até que o tempo se cumpra em seus casos individuais, você continuará a desempenhá-los. Então, quais são esses papéis? Posso ser bilionário esta noite e não posso comprar saúde, não sou pobre? Posso comprar bajuladores, mas não posso comprar respeito verdadeiro. Não posso comprar nada com meus bilhões. Olhe para o mundo. Há pessoas que são multimilionárias e não podem comprar saúde. Elas podem comprar todos os serviços do mundo médico, mas não podem comprar saúde. Podem comprar todos os remédios do mundo, mas não podem comprar saúde. Não são pobres. Elas não veem o propósito de Deus, o plano de Deus, pois, como nos é dito, Ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este pudesse compreender as obras que ele realizou desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. Não são cegas? Claro que são cegas. Eles não conseguem ver o que Deus fez do princípio ao fim. Não estão mutilados. Podem não ser fisicamente incapacitados, mas há homens neste mundo que, a menos que possam se expressar fisicamente, sentem-se impotentes, quando o tempo cobra seu preço e bane esse suposto impulso no homem, e eles não podem comprá-lo. Toda a transformação das glândulas dos macacos no mundo não pode produzir neles o que o tempo, chamado natureza, baniu. Então eles estão mutilados, estão aleijados. Agora, permitam-me compartilhar com vocês a minha experiência. Aconteceu em 1946, quando, de repente, me vi elevado e um coro celestial cantava que eu havia ressuscitado. Chamaram-me pelo nome e proclamaram a minha identidade, dizendo que eu havia ressuscitado. E ali me encontrei como um ser de fogo, envolto em uma veste de ar. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nenhuma necessidade de luz, eu era a luz. Eu irradiava a luz. Não como o sol do meio-dia, mas apenas um crepúsculo, uma luz suave e encantadora. E ali, até onde a vista alcançava, estavam sentados os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos. E então eu passei. E enquanto eu passava, deslizando, eu não andava, simplesmente deslizava, todos foram restaurados à sua plenitude. Ninguém ficou intocado enquanto eu passava, deslizava. E quando o último foi restaurado à perfeição completa, à plenitude completa, então o coro exultou. E está consumado. Então saí daquele banquete e me vi cristalizando-me mais uma vez nesta vestimenta de carne, para tratar de assuntos inacabados aqui. Assim vivenciei o capítulo 14 de Lucas. Então, quando ele disse que chamem todos os que estão no mundo, todos deram desculpas. Ele disse: Eu não vim para salvar os justos, mas os pecadores. Pois há maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos não precisam se arrepender. Então, você convida este, e ele não acha que precisa de nada neste mundo. Ele sabe que enxerga perfeitamente, e é cego como um morcego. Ele não conhece o propósito de Deus, mas pensa que enxerga perfeitamente. Depois, você convida este, ele não sente nenhuma limitação em seu mundo, então ele não é aleijado, não é paralítico. Então ele dá uma desculpa. Aí vem outro e ele dá desculpas. Ele não é pobre. Ele pode comprar uma casa, comprar 3 se quiser. Ele não tem noção de pobreza e não sabe o quão pobre ele é.
Disse ao servo: sai pelos caminhos e valados e traz todos os cegos, todos os aleijados, todos os coxos e todos os pobres. Respondeu o servo: já está feito o que ordenaste. Exatamente assim, pois já estava feito quando eu me acendi dentro de mim mesmo, acendi como Davi acendeu a Sião. Pois nos é dito que ninguém poderia tomar Sião, os coxos, os cegos, os aleijados os repeliriam. Era tudo o que você precisava em Sião, os coxos e os cegos, eles poderiam repelir os invasores. E Davi começou a construir em círculo. E ele não construiu apenas um círculo, mas construiu para dentro ao mesmo tempo, realizando a mais fantástica façanha arquitetônica, que é construir em círculo e para dentro ao mesmo tempo, é construir em espiral. É exatamente isso que acontece com você, quando você é levado para oferecer o grande banquete. Você se vê subindo em espiral. Você é puxado para fora de si mesmo como se fosse um redemoinho, em espiral. E de repente você está revestido de sua plenitude pré-natal, de sua forma primordial, revestido deste ser de fogo, pois você é fogo, e revestido de ar. E então você passa e eles estão todos sentados no chão até onde a vista alcança, um mar infinito de imperfeição humana. E este é o seu banquete, o banquete do Messias. O Messias está oferecendo este banquete. Alimentem-se de mim. E assim eles contemplam aquele que passa, sim, até mesmo aqueles sem órgãos no crânio. E enquanto você passa, eles se tornam aquilo que contemplam. E assim, porque você se sentiu uno com a perfeição, todos que o contemplam enquanto você passa se alimentam de você, e o homem invariavelmente se torna aquilo que contempla. E então, aqui, essa história é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. E assim, o tempo se cumpriu. Não por causa de algo que eu tenha feito como homem, mas sim por arrependimento. Arrependa-me ou não, o tempo se cumpriu. O período de Deus para a eclosão chegou e todos estão eclodindo. É minha esperança, embora eu não possa profetizar, que todos aqui eclodam esta noite. Pela alegria da eclosão, onde o ciclo se completa. Pois a história humana é cíclica, a história divina culmina. E assim, você gira repetidamente nesta roda e finalmente chega aquele momento em que você ascende, como Davi conquistando Sião, nesse movimento espiral. E aqui, você oferece um banquete. E você oferece apenas, leia com atenção, todos recusam o convite, exceto os cegos, os aleijados, os coxos e os pobres. E assim, interpretei todos os papéis neste mundo. Sim, pobreza física, cegueira física, mutilação física, paralisia física, interpretei esses papéis. Mas não importa qual papel eu tenha interpretado, sempre incorporei todas essas qualidades. Tenho a lembrança de ser fabulosamente rico. E, no entanto, naquele estado, eu era pobre. Eu não podia comprar ajuda. Eu não podia comprar o respeito das pessoas. Eu podia comprar bajuladores, mas não podia comprar o verdadeiro respeito das pessoas. Então, tenho a lembrança desse estado. Nunca perdi a noção de individualidade. Você é um indivíduo e continuará sendo cada vez mais individualizado para sempre. Você nunca perderá a noção de individualidade que tem agora, nunca, nem na eternidade. Você é um indivíduo. E assim, todos esses personagens que você interpretou, interpreta e continuará interpretando até aquele momento em que você rompe a superfície. Você a rompe por um ato de Deus. É Ele quem a rompe, e você emerge, assim como. Bem, a história de hoje é sobre arrependimento. Porque você já está na roda, e não pode sair dela, e precisa continuar nessa roda até o momento da eclosão. Finalmente, para eclodir maduro, ele quebra a casca. Então, por que arrependimento? Bem, para amenizar o golpe, para amortecê-lo. Pois é uma peça horrível, posso lhes dizer, é uma peça horrível, algo que é pura fantasia se você a visse em sua concepção, pura fantasia. Mas enquanto ela está sendo encenada, surge um despertar. O homem pode, enquanto a encena, arrepender-se. E arrependimento não tem nada a ver com remorso, nada a ver com pesar, tudo a ver com uma mudança radical de atitude em relação à vida.
Uma mudança radical de atitude interior em relação à vida resulta em uma mudança externa correspondente à mudança interior. É tudo algo interior, como nos é dito no Sermão da Montanha. Ele disse: Vocês pensam que eu vim abolir a lei e os profetas? Não vim abolir, mas cumprir. Pois eu lhes digo que, ainda que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, tudo se cumprirá. Mateus 5:17. E então ele explica a lei. Vocês ouviram o que foi dito: Não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5:27. Que refrear o impulso não é suficiente. O homem pensava que, se o ato não fosse consumado, ele não o teria consumado. E aqui me dizem que não era bem assim, o impulso era, em si, o ato. Bem, isso significa que um ato imaginado é um fato. Pois eu sou mentalmente capaz e pratiquei o ato, e esse foi o ato, mesmo que, fisicamente, por uma razão ou outra, eu não o tenha realizado. Eu posso ter contemplado o ato, juntamente com suas consequências para mim, minha família ou a sociedade, e então senti medo. Mas meu medo, que me impediu de praticá-lo fisicamente, não foi suficiente. Dizem que contemplar o ato já é praticá-lo. Ora, se a causalidade é mental a esse ponto, então que me arrependa. Não preciso ser escravo das coisas que passam diante de mim. Posso interferir na estrutura mecânica do cérebro. Não preciso simplesmente assistir à tela enquanto ela passa diante de mim e contemplar um panorama, posso não gostar e interferir nela. Então, algo está acontecendo no meu mundo, algo aparece no meu corpo e eu não gosto. É algo que desfigura meu rosto ou minha forma, e eu não gosto. Então, por que devo tolerar isso? Posso me arrepender. Posso mudar. Se eu realmente me enxergar como gostaria de ser visto pelo mundo e permanecer fiel a esse sentimento, como se fosse verdade, mudarei isso no meu mundo. Isso não significa que estou amadurecendo melhor ou mais rápido por causa disso, mas até aquele momento de plenitude do tempo, no que diz respeito a mim como indivíduo, faça isso de qualquer maneira. E amorteça os golpes enquanto me movo de onde começo para onde devo ir para que esse amadurecimento se complete, para que eu possa romper a casca e emergir como Deus. Então, tenho a lembrança desse estado. Nunca perdi a noção de individualidade. Você é um indivíduo e continuará sendo cada vez mais individualizado para sempre. Você nunca perderá a noção de individualidade que tem agora, nunca, nem na eternidade. Você é um indivíduo. E assim, todos esses personagens que você interpretou, interpreta e continuará interpretando até aquele momento em que você rompe a superfície. Você a rompe por um ato de Deus. É Ele quem a rompe, e você emerge, assim como. Bem, a história de hoje é sobre arrependimento. Porque você já está na roda, e não pode sair dela, e precisa continuar nessa roda até o momento da eclosão. Finalmente, para eclodir maduro, ele quebra a casca. Então, por que arrependimento? Bem, para amenizar o golpe, para amortecê-lo. Pois é uma peça horrível, posso lhes dizer, é uma peça horrível, algo que é pura fantasia se você a visse em sua concepção, pura fantasia. Mas enquanto ela está sendo encenada, surge um despertar. O homem pode, enquanto a encena, arrepender-se. E arrependimento não tem nada a ver com remorso, nada a ver com pesar, tudo a ver com uma mudança radical de atitude em relação à vida. Uma mudança radical de atitude interior em relação à vida resulta em uma mudança externa correspondente à mudança interior. É tudo algo interior, como nos é dito no Sermão da Montanha. Ele disse: Vocês pensam que eu vim abolir a lei e os profetas? Não vim abolir, mas cumprir. Pois eu lhes digo que, ainda que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, tudo se cumprirá. Mateus 5:17. E então ele explica a lei. Vocês ouviram o que foi dito: Não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração.
Mateus 5, 27. Que refrear o impulso não é suficiente. O homem pensava que, se o ato não fosse consumado, ele não o teria consumado. E aqui me dizem que não era bem assim, o impulso era, em si, o ato. Bem, isso significa que um ato imaginado é um fato. Pois eu sou mentalmente capaz e pratiquei o ato, e esse foi o ato, mesmo que, fisicamente, por uma razão ou outra, eu não o tenha realizado. Eu posso ter contemplado o ato, juntamente com suas consequências para mim, minha família ou a sociedade, e então senti medo. Mas meu medo, que me impediu de praticá-lo fisicamente, não foi suficiente. Dizem que contemplar o ato já é praticá-lo. Ora, se a causalidade é mental a esse ponto, então que me arrependa. Não preciso ser escravo das coisas que passam diante de mim. Posso interferir na estrutura mecânica do cérebro. Não preciso simplesmente assistir à tela enquanto ela passa diante de mim e contemplar um panorama, posso não gostar e interferir nela. Então, algo está acontecendo no meu mundo, algo aparece no meu corpo e eu não gosto. É algo que desfigura meu rosto ou minha forma, e eu não gosto. Então, por que devo tolerar isso? Posso me arrepender. Posso mudar. Se eu realmente me enxergar como gostaria de ser visto pelo mundo e permanecer fiel a esse sentimento, como se fosse verdade, mudarei isso no meu mundo. Isso não significa que estou amadurecendo melhor ou mais rápido por causa disso, mas até aquele momento de plenitude do tempo, no que diz respeito a mim como indivíduo, faça isso de qualquer maneira. E amorteça os golpes enquanto me movo de onde começo para onde devo ir para que esse amadurecimento se complete, para que eu possa romper a casca e emergir como Deus. Pois todos estão se revelando como Deus. Só existe Deus gerando a si mesmo, isso é tudo que existe neste mundo. Não há nada além de Deus. E quer você acredite nisso, quer queira acreditar nisso ou não, a besta mais horrenda do mundo é Deus sendo chocado. E no fim, é como se ele nunca tivesse feito nada do que o movimento cíclico nos diz que ele fez. Sim, um Hitler, um Stalin, ou outros que ainda não foram registrados no mundo, todos serão chocados. E eles nunca foram Stalin, nunca foram Hitler, essas são apenas vestes que eles usaram no movimento cíclico da história humana. Então, quando emergirmos, nunca seremos essas vestes que usamos. Como disse Blake. Ó, Satanás, tu não passas de um tolo. Tu não consegues distinguir a veste do homem. Vemos a veste e pensamos que é o homem. Posso lhe contar, se eu pudesse compartilhar com você uma experiência de quando você chega ao ápice e ele quase o incita a descobrir a si mesmo? Ele o leva até o ponto exato em que o instiga e o encoraja a descobrir quem é. A si mesmo. E ele é você. E você percebe que nunca foi isso. Essas coisas que você julga tão duramente, o mesmo ser desempenha todos os papéis do mundo. Então, enquanto estamos representando, arrependam-se, pois o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas da salvação. E as boas novas da salvação. Naquele exato momento em que a casca se rompe, você passa por uma série de eventos que não deixam nenhum vestígio em você de nada, e você sabe quem você é. Portanto, o cristianismo se baseia na afirmação de que uma série de eventos ocorreu, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. E eu lhes digo por experiência própria que esses eventos aconteceram e acontecerão na vida de cada ser neste mundo. Nenhum falhará, porque vocês não podem falhar. Porque não são vocês que estão agindo, o ser no âmago de vocês que é Deus, o único Deus, é quem está agindo. Todos nós sairemos dessa situação, apesar do que tenhamos feito, enquanto vocês desempenham o seu papel aqui. Então, quando se trata de arrependimento, veja por essa perspectiva. É simples. Comece com um processo simples. Imaginar é uma sensação espiritual. E pegue agora uma pequena coisa simples que não está aqui. Não está presente de forma que você e eu possamos vê-la. Eu gosto de usar uma flor, qualquer flor, mas gosto de uma rosa. Então, vou imaginar uma rosa. Bem, eu não posso vê-la fisicamente,
mas posso vê-la com os olhos da mente, é muito vívida. E posso senti-la. E posso tocá-la. Então, a imaginação é uma sensação espiritual. Assim, posso ver a realidade daquilo que não é físico para o mundo. Para mim, é real. A mesma sensação que aplico agora ao arrependimento, não importa como eu me arrependa. Se esta noite houver uma senhora ou um senhor solteiro, presente que deseje um ou uma companheiro, neste mundo, no verdadeiro sentido da palavra, onde se sinta desejado, e quando chegar em casa e ele, não estiver lá, você dirá: onde estão todos? Se houver uma dúzia de pessoas presentes e o, parceiro, não estiver, você dirá: onde estão todos? A casa está vazia. Não importa quantas pessoas estejam presentes, está vazia se ele, a pessoa amada, não estiver lá. Esse é um relacionamento perfeito, um ou uma parceiro, perfeito, neste mundo. Então, se esta noite você se recolhesse e ele, parceiro, naturalmente estivesse em casa, você conseguiria sentir a presença dele, como sentiu a Rosa? Conseguiria detectar a presença dele, Muito bem, você conseguiria senti-la. Você consegue pressenti-la. Estenda sua mão imaginária e toque a pessoa. Se você tem o hábito de dar um beijo de boa noite nas pessoas, muito bem, dê um beijo de boa noite nele, e viva nesse estado como se fosse verdade. Isso é arrependimento. Arrepender-se é simplesmente uma mudança radical, não uma pequena mudança, mas uma mudança radical de atitude perante a vida. Então a vida é estéril? Arrependa-se. Se você não se arrepender, estará preso na roda e continuará girando indefinidamente. Mas isso não significa que, quando chegar a hora certa, você não se tornará Deus. Não significa que você não se tornará. Portanto, se um homem não se arrepende, ele ainda é nascido de Deus. Se ele se arrepende, ele não coopera de forma alguma com Deus na criação da nova ordem. Assim, o arrependimento é dado ao homem para que, enquanto ele estiver neste mundo, que é uma peça horrível, ele possa amortecer os golpes e simplesmente tornar sua vida mais fácil. Mas não importa o quão grandioso você seja neste mundo, você ainda será pobre, ainda será aleijado, ainda será mutilado e ainda será cego. Portanto, se você não sabe o que Deus escondeu em sua mente desde o princípio até o fim, e o escondeu de tal forma que você não sabe o que ele fez do princípio ao fim, então você deve estar cego quanto ao seu propósito. Isso nos é dito tão claramente no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 15. Ele o escondeu. Eu lhes direi uma noite, antes de encerrarmos, o que ele escondeu, pois eu o encontrei. Descobri exatamente o que ele escondeu na mente do homem, e o escondeu do princípio ao fim, de tal forma que o homem não pôde descobrir o que ele fez do princípio ao fim. Mas o fim chegou, pelo menos para mim, e então me foi revelado o que ele escondia. Ele escondeu o segredo de sua paternidade. Que nenhum poder no mundo poderia me mostrar que eu sou pai, a não ser meu filho. Então, o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, diz: o filho honra o pai. O primeiro capítulo: se eu sou pai, onde está a minha honra? Em outras palavras, onde está meu filho? E era isso que ele escondia. No princípio, ele o escondeu até o fim dos tempos. Ele o revela por meio de uma explosão. Ele se coloca diante de você e o chama de pai. Era isso que ele escondia. Chamar você de pai e saber quem ele é, o Filho unigênito de Deus, então você sabe quem você é, portanto, é Deus se revelando, e somente Deus explodindo e se revelando, e é preciso o seu Filho para mostrar quem você realmente é. Quanto ao arrependimento, aprenda a arte do arrependimento. É o maior segredo do mundo para amortecer os golpes e tornar a vida mais fácil neste mundo. Portanto, ninguém neste mundo precisa realmente se desesperar, sempre há a possibilidade de se arrepender. Não importa onde você foi inserido na roda, como você começou a vida, você sempre pode se arrepender. Então, aprenda a arte do arrependimento.
Ao aprendê-la, não importa onde você comece, você pode ir aonde quiser neste mundo. Você pode começar desconhecido, indesejado, sem amor, e então, se desejar ser desejado, desejar ser amado, ignore completamente as evidências dos sentidos e reorganize sua mente para que você seja realmente desejado, realmente amado. Adormeça noite após noite com a convicção de que isso é verdade, que eu sou desejado, eu sou amado, e o mundo refletirá isso. Você será desejado e você será amado. Em O Casamento do Céu e do Inferno, Blake disse que jantou com Ezequiel e Isaías, e perguntou a Isaías: uma firme convicção de que algo é assim o torna assim? E Isaías respondeu: todos os poetas acreditam que sim, e em eras de imaginação, uma firme convicção removeu montanhas. Mas muitos não são capazes de ter uma firme convicção de nada hoje em dia. Que eu possa me convencer de que sou o homem que, no momento, a razão nega, que meus sentidos negam. Sim. É uma técnica simples, muito simples, e é assim que eu a utilizo. Muitos aqui esta noite já a praticaram, e vocês me acompanharão. É assim que eu faço, e sei que alguns de vocês também fazem. Simplesmente, onde quer que estejam, imaginem que estão onde gostariam de estar ou imaginem que são o que desejam ser. Bem, isso é um movimento mental, não é? Não é um movimento físico. Se eu quiser estar, digamos, em São Francisco e estou aqui em Los Angeles, e presumo que estou em São Francisco, então, isso é um movimento mental, pois fisicamente estou aqui. Bem, como saberei que fiz a viagem? Bem, o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Não há outra maneira de saber que algo se moveu, a menos que haja algum referencial em relação ao qual o objeto se moveu. Então, vou presumir que estou em São Francisco. Se eu realmente estiver em São Francisco, saberei disso apenas observando o meu mundo. Estou olhando para o meu mundo, então pensarei agora em Los Angeles. Eu a verei a 800 quilômetros ao sul de mim, bem ao sul de mim, 800 quilômetros. Pensarei em outras áreas e elas devem estar relacionadas à minha suposição. Se eu as vir como as veria se isso fosse um fato físico, fiz a viagem, me movi. Fiz meu ajuste mental. Me arrependi. Agora, durma. Embora fisicamente aqui, eu me adapto ao estado mental e adormeço nele. Pois o homem, sendo toda imaginação, deve estar onde estiver em sua imaginação. E assim, em minha imaginação, estou em São Francisco. O tempo não permitirá a viagem, minhas finanças também não, talvez todo tipo de coisa não permita a viagem, meus compromissos. Essa é aqui, mas eu vou viajar. Você sabia que todos os meus compromissos se reorganizarão, minhas finanças se reorganizarão e meus compromissos de tempo se reorganizarão para permitir essa viagem? E serei compelido a fazê-la, quer eu a deseje depois ou não. Então, eu fui e fiz a viagem. Tendo-a feito interiormente, tudo se move para compelir essa viagem física. Você faz o mesmo com as finanças. Digamos que você não tenha dinheiro. Muito bem, se você tivesse, como veria seu círculo de amigos atual? Em vez de falar negativamente com eles e perguntar o que você deveria fazer ou se eles poderiam te ajudar, de repente eles saberiam da sua boa sorte. Eles saberiam. E então, deixe que essa mesma perspectiva reflita a mudança em você. Se seus amigos atuais souberem da sua boa sorte, eles saberão. Você verá isso em seus rostos, ouvirá em suas vozes e simplesmente terá consciência disso. Agora, faça a jornada mental de não ter para ter, e use essa perspectiva para provar que você tomou uma atitude. Tudo é uma atitude mental. Digo-vos que, quando todo este sonho terminar, nunca tereis saído de casa. Nunca tereis viajado. Nunca tereis feito qualquer viagem, apesar de todas as viagens que fizestes no mundo. Tereis estado em sono profundo no céu, um sono profundo, e compelidos a sonhar o sonho desta vida. E aqui, temos a experiência do movimento, todas estas experiências, mas nunca saímos do céu. Nem na eternidade o saímos. Portanto,
a expulsão foi aparente, num sonho, e tudo é um ajuste da mente. Todo ajuste da mente, se o desejardes, é verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. O Evangelho, eu lhes digo, é literalmente verdadeiro, palavra por palavra. Eu não fazia ideia até julho de 1959, que era literalmente verdadeiro. Eu o ensinava como lei e obtive resultados maravilhosos de costa a costa, em todas as principais cidades. Mas eu não conhecia a história, que eu precisava crer nos evangelhos e crer que era literalmente verdadeiro, mas não tinha ideia que todos neste mundo experimentariam, quando chegasse a plenitude dos tempos em relação a cada um, tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo. Ele oferece o banquete. Ele é o Messias. E incontáveis milhares esperam que ele venha para alimentá-los, não com pão e vinho, mas para alimentá-los contemplando-o, e sendo ele íntegro, eles se tornam aquilo que contemplam. E todos são transformados na plenitude que haviam perdido enquanto desempenhavam esses papéis neste mundo. O cego que recupera a visão perfeita, o aleijado, o coxo, o pobre, todos restaurados à plenitude, à integridade que possuíam. E assim, o homem, revestido de sua plenitude pré-natal, em sua forma primordial, passa e vê incontáveis milhares esperando por ele. Mas nenhum justo está presente, nenhum complacente, apenas essas 4 qualidades estão presentes, multiplicadas à enésima potência. Não consigo descrever a imensidão daquele oceano de imperfeição humana enquanto você caminhava por ali. E sem esforço, tudo se realiza, e aquele coro celestial, como nos é dito em Apocalipse, os 144.000 formavam o coro, os redimidos cantando seus louvores enquanto você passava, e então exultam no final, dizendo que tudo está consumado. As últimas palavras na cruz. Está consumado, e todos foram restaurados. Então você retorna aqui para praticar e ensinar o arrependimento. Por que você não pode mudar esse intervalo de tempo, pois uma visão tem sua hora determinada, ela amadurece, ela floresce. Se demorar, espere, pois é certa e não se atrasará. É como uma gravidez, e espere, está chegando. E então a alegria de romper a casca quando você emerge como aquele que o gerou. Só existe Deus. Então, neste primeiro capítulo, versículo 15 do Evangelho de Marcos, o mais antigo dos evangelhos, onde o homem é chamado a ouvir e o tempo se cumpre, tudo o que eles previram agora está sobre nós. O reino de Deus está realmente próximo. Agora, arrependam-se e creiam nas boas novas da salvação. E assim, quer acreditem ou não, vocês serão salvos. Mas se vocês crerem e praticarem, isso não acelera em nada o momento de romper a casca, mas torna a vida mais fácil para vocês nesta terrível roda da recorrência. E é por isso que posso dizer a todos, e vivam de modo que suas mentes possam armazenar um passado digno de ser lembrado, porque vocês estão na roda da recorrência. Se não mudarem agora, ela os confrontará amanhã. Os principais eventos da vida humana, como o que aconteceu há 2 semanas, parecem estar além do controle humano, completamente fora de alcance, aparentemente. A senhora que viu tudo antes de acontecer, e viu tão claramente 10 dias antes, esqueceu. Em questão de segundos, ela se esqueceu completamente de ter visto as manchetes completas. Kennedy baleado. E em 3 segundos tudo desapareceu, para ser lembrado apenas 10 dias depois, quando o jornal, página, na folha verde, foi colocado diante dela. Mas ela não viu, não se lembrou. Então a memória falhou. Como dizem, não há memória de coisas passadas. Ela viu tudo perfeitamente. Aquilo foi uma crise na história, que é um tipo de história, a história secular do mundo. E então ela foi levada a esquecer. Outra senhora que viu tudo e até alertou as autoridades, elas nem sequer deram ouvidos ao seu aviso, porque não podiam. Mas nas pequenas coisas da vida, como ganhar mais dinheiro, ter saúde, ter companhia, essas são coisas pequenas, você consegue todas essas coisas no mundo. Esta semana, recebi telefonemas e uma carta adorável deste meu amigo, que agora mora no litoral, sobre uma mudança completa de emprego.
Tudo o que ele fazia antes do segundo emprego o preparou para esta nova oportunidade. Ele está extremamente feliz com o que conquistou hoje. Jamais imaginaria que conseguiria isso. E tudo se somou ao que ele tem hoje pela aplicação deste princípio, conforme ele mesmo confessou na carta. Um telefonema hoje, um emprego semelhante, deste amigo, mais ou menos da mesma idade, com quem ele havia perdido a esperança no emprego anterior. Agora, este é muito maior, com mais responsabilidades, mais dinheiro, mais de tudo, exatamente onde ele queria, nesta cidade, tudo graças ao arrependimento. Você não chama isso de arrependimento, porque eu mudei a palavra no meu livro e chamo de revisão. Porque o arrependimento se tornou quase obsoleto devido ao mau uso da palavra, pois pensamos que significa sentir remorso, sentir pesar. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma mudança radical de atitude em relação aos efeitos da vida. Em vez de reagir, registrá-los e refletir sobre eles, é preciso afetá-los. Arrepender-se é afetar a vida, em vez de apenas refletir sobre ela, e a menos que você se arrependa, você está apenas refletindo a vida. Tudo está diante de você e você simplesmente se depara com cena após cena e a reflete. Portanto, além dessas grandes crises mundiais, dos pontos de virada na história secular, o homem precisa interferir em cada pequena coisa neste mundo. E somos convidados a tentar, a interferir. Então, a história é a seguinte: você será salvo, quer se arrependa ou não. E você não vai atrasar o momento do seu nascimento por não se arrepender, nem vai acelerá-lo por se arrepender, pois a visão tem sua própria hora marcada. Mas aquele que primeiro rompeu a casca, o primeiro a ressuscitar dos mortos, nos disse para nos arrependermos e nos convida a todos a promover uma mudança completa de atitude em relação à vida, mesmo que a visão fixa de Deus para nós permaneça fixa e Ele não a mudará, quer mudemos nossas perspectivas ou não. E no final, todos emergimos como Deus. Nenhuma perda de identidade, nenhuma mesmo, apenas um ser maior e nós englobamos Deus. Você e eu somos as partes imortais do Deus imortal, que é um, mas um de uma maneira peculiar, um composto de outros. E nós somos os outros. As partes imortais que compõem o único ser que é Deus. Portanto, você não poderia, na eternidade, deixar de existir. Você não pode desaparecer da cena. E um dia, na hora marcada, você despertará. Você não é melhor do que ninguém, porque Deus é um só, e o seu nome é um só. Completamente perfeito e pleno. Portanto, todas as histórias de perfeição contadas nas Escrituras são verdadeiras. E assim, enquanto estou diante de vocês, posso confessar que ofereci o banquete. Invoco todos aqueles que representei neste mundo, todos os cegos, todos os coxos, os pobres e os aleijados, e todos estão me esperando, sentados no chão, aguardando minha chegada. Então veio aquele maravilhoso movimento final, quando Davi tomou Sião, e assim, me vi revestido em minha forma primordial, um ser de fogo em um corpo de ar, e caminhei e os alimentei, permitindo que me contemplassem. Ao me contemplarem, foram completamente restaurados à sua plenitude, e todos foram restaurados. No final, quando o último foi completamente restaurado, houve exultação deste grupo coral. E então, estou de volta aqui para contar a vocês sobre isso. Agora, vamos entrar no silêncio.